Ela fez história 2 vezes no BBB. Será que na Fazenda vai fazer também? Fala, eu sou o Lucas. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Madrugados. Dessa vez vamos começar a comentar alguns possíveis participantes da Fazenda 17, que vai começar aí em setembro. Temos listas que são dadas como certas até por alguns veículos, mas a gente sabe que geralmente a gente só fica sabendo os participantes, a lista inteira no dia da estreia da Fazenda. Alguns nomes até muitas vezes são anunciados antes, mas no geral a gente só sabe no dia. Então vamos começar falando de Ana Mara Barreira, vulgo Maroca, né? Ela que é uma mulher de 40 anos, nasceu em Juazeiro, na Bahia, ex-BBB, né, como eu falei ali na introdução, ex-policial militar, né, ela saiu pedindo exoneração quando participou do BBB 10. Hoje ela é empresária, estudante de biomedicina e blogueira, né, influencer de beleza aí, a Ana Mara, um nome muito famoso, né, ela recentemente até voltou no BBB 25 para participar do Pipocômetro, né, junto com a Sara Andrade e o MC Bin. Então ela teve 2 passagens pelo Big Brother, sem contar essa terceira no Pipocômetro, né? Mas ela foi uma das participantes mais marcantes da história do BBB 10. Ela tinha uma personalidade forte, muitas brigas aconteceram na casa graças a Ana Mara. E ela foi a 12ª eliminada de 17 participantes, ou seja, foi relativamente longe a Ana Mara no BBB 10, o BBB que foi do Dourado, né, o campeão. E o Dourado, que estava participando pela sua segunda vez e foi campeão, a Ana Mara, que participou com ele naquela edição, participou pela segunda vez 3 anos depois do BBB 13, que foi o BBB do primeiro paredão falso da história, que foi vencido pela Ana Mara. Ela voltou líder, inclusive. O paredão falso deu a liderança para a Ana Mara, ou seja, ela era a favorita para o título. Ela era a favorita para ganhar o BBB número 13 naquela altura do campeonato. Mas depois ela foi perdendo favoritismo e sofreu uma das maiores viradas da história dos reality shows, tá? Isso é até curioso de falar hoje em dia, já que tivemos aí uns reality shows recentes até que um pouco mais imprevisíveis, já que estamos numa era de realities definidos na primeira semana, ou muito próximo disso, mas na Fazenda do ano passado tivemos o Sacha Bali, que era cancelado no começo, sendo campeão, e o Zé Love, que era favorito, perdendo, né, e sendo eliminado até antes da metade do programa, se eu não me engano. Tivemos no BBB 25 completa indefinição, né, apesar de que no final a Renata meio que estava ali clara, né, os grupos estavam muito se variando de quem era eliminado, então estava realmente meio incerto de quem seria campeão do BBB 25. E no Power Couple 7 agora, né, parece que tá rolando a virada aí, o Domini e a Adriana vão ganhar esse negócio. Eu acho meio inacreditável, mas Carol e Radamés, que pareciam ter mais chance de ganhar no começo, parecem ter perdido força justamente porque o Domini conseguiu fazer um pouco o papel de vítima, relativamente parecido com o do Sacha na temporada da Fazenda, só que a diferença é que o Sacha realmente estava sendo acusado de algo que ele não fez. O Domini fez as coisas que fez, só que ele fica se sustentando no papel de eu pedir desculpa, ela não aceita, né? Mas realmente essa questão parecida entre os enredos. A Ana Mara, ela foi um pouco também parecida com o Zé Love, nesse sentido de que ficou meio que pesada demais, entendeu? O Zé Love perdeu um pouco, muito por isso, né? Por ser completamente descontrolado, mas a gente sabe que na Fazenda isso não faz ninguém perder, não. Assim, não é definitivo. Já tivemos, inclusive, recentemente, Jaqueline Grohowski, que foi campeã, Lucas Souza, que eu acho que teria sido se não tivesse desistido na mesma edição da Jaque, e o Rico Melquiades, né? Todos que eram descontrolados, que faziam várias cenas bem pesadas,
mas que foram campeões, porque na Fazenda geralmente se tem esse perfil de que o cara ou a mulher que tá certa na briga, não, ela pode perder a razão. Até porque é voto pra ficar, então você acaba até tendo uma fanbase que salva. Enquanto no Big Brother por voto pra sair, eu acho que o hate supera, né? Então você tem esse ponto de comparação com esses participantes. Só que em comparação com o Zeloff tem o fato de que ela perdeu o favoritismo muito por isso. O Zelov foi por causa que ele realmente ficou se vitimizando muito pela primeira semana e depois foram muitas acusações infundadas pra cima do Sasha. A Ana Mara foi mais pelo caso de que a casa inteira, não sei se por estratégia ou só naturalmente, ficou muito mais leve, né? Se focaram mais em formar boas amizades ali e tudo mais, e o público comprou mais esse enredo do que a Ana Mara, que tava parecendo realmente muito pesada dentro daquele clima legal de convivência. É até meio curioso, né? Geralmente o povo não gosta muito da boa convivência, mas nesse caso deu certo no BBB 13 e ela foi a nona eliminada de 17 participantes. Tem até um discurso do Bial que eu lembro de ter visto na época. Assim, eu assisti o BBB 13, mas nem foi todo e eu era criança, então me peçam memórias muito claras. Mas eu lembro do Bial dizendo pra ela: você sabe que você perdeu, e ela sendo eliminada. Então é realmente um caso de uma grande virada na história dos reality shows. E aí, na volta pro BBB 25, teve uma polêmica, né, no Pipocômetro, porque o MC Bin, como o grande fofoqueiro que sempre foi perguntar pra elas, pra Sara e pra Namara, se elas tinham ficado com alguém no programa. Como o Bin ficou com a Giovanna, né? E aí, a Sara disse que não, a Namara disse que ficou com o Bial depois que saiu. E assim, de fato, ela deu um selinho assim que sai, né? Ali no palco do BBB. Mas deu a entender um pouco que foi algo a mais, né? Mas depois ela desmente no mesmo dia no Instagram. Então provavelmente foi só esse selinho mesmo, mas ficou meio que essa questão polêmica no ar entre a Namara e Pedro Bial. E ela volta depois, né? Ou seja, teria ficado com o apresentador e voltado para o mesmo programa apresentado por ele, mas teoricamente isso não aconteceu, né? Pelo visto, ela nega. E agora fazendo uma análise de o que eu acho que vai ser a Nara, se ela realmente entrar na Fazenda, ela provavelmente não deve ser planta, né? Ela deve causar, mas entrar num reality aos 25 anos é diferente de entrar com 40. Então, existe toda uma maturidade maior que ela pode ter conquistado com os anos e que pode ser positivo ou negativo para ela, né? O público, se estiver querendo a Namara que causa, ela pode não aparecer tanto assim por causa de ser realmente uma mulher com uma idade, uma maturidade maior hoje do que nos seus 25 anos, mas eu acho que o cara ele acerta, né? Tipo a Stephanie Baez na Fazenda 12. Você coloca lá achando que ela vai causar como ela causou das outras vezes. Se ela não faz, aí já não é mais comigo. Então acho que ela tem muita chance de ser tanto favorita quanto vilã, porque depende muito do enredo ali da temporada, como é que isso se desenha. Mas ela só não pode se deixar, né, se sujeitar a ser coadjuvante de um grupo na temporada dela. A gente sabe que isso existe na Fazenda. Por exemplo, no ano passado eu coloco muito o Yuri Bonotto e a Luana Targino como exemplos de que você só ter a personalidade forte e estar certo, né, estar teoricamente do lado certo, não é o suficiente. Porque você precisa do protagonismo da história. Às vezes você ficando com a personalidade forte, mas na sombra de alguém, você só vai ser o vice-campeão.
ou a Luana, até no caso sendo eliminada antes da final, porque montaram a roça com todos os aliados, né? Mas aí o caso é que, inclusive, o Sasha já falou, né, que se aproximou da Luana porque viu que ela tava ficando sozinha e não queria que ela roubasse o enredo de isolado dele. Então foi até estratégico do Sasha naquele momento. E a Luana e o Yuri meio que fizeram isso de ficar como coadjuvantes do grupo do Sasha, do grupo do campeão. Então se ela quiser ganhar, ela não pode se deixar, não pode se sujeitar a ser a coadjuvante de um grupo. Aí também existe o risco, se ela não for se colocar na posição de coadjuvante do grupo, ela pode acabar virando vilã também. Então é tudo muito difícil de se ganhar um reality, tanto que ela foi protagonista 2 vezes e não ganhou nenhuma. Então é realmente muito, muito difícil de se prever um campeão antes de começar. Por isso a gente só analisa muito aqui mais o que acha que vai acontecer, quem que acha que vai render mais, mas como eu disse, até isso pode ser um tiro na culatra, porque são fases diferentes da vida. Você entrar com 25, entrar com 40, pode ser que a personalidade forte não seja tão forte assim mais, ou que no mínimo você saiba mais comprar brigas, né? Saiba mais escolher as brigas a ser compradas. Então eu quero saber o que tu acha. Quero saber se tu tá com expectativa pra Namara na Fazenda, se tu acha que ela realmente vai entrar, e se tu acha que ela vai render, que ela tem cara de campeã, ou que tu acha que não, ela já fez o que tinha que fazer, não tem mais que entrar em nada não. Se tu é daquele time que gosta da Fazenda Raiz sem ex-BBB, bota todas as tuas opiniões no comentário. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais. É isso, tchau!